Boa tarde, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar lendo um pedacinho da Bíblia, falando um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje eu vou estar em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8, que fala que Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Certo? Começa assim. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: Que fizestes? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, nos dias determinados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive benevolência do Senhor. Benevolência é Deus fazer uma boa ação. Benevolência é ter uma boa vontade, vontade em atender. E aí ele continua assim: e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Ou seja, ele procedeu com ignorância. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então Samuel, nesse momento, ele já estava falando de Davi, que Deus ia colocar Davi no lugar de Saul. Nessa palavra, a gente observa o seguinte: Saul, ele já estava achando que ele era muito, ou seja, ele já estava assim com aquele espírito de superioridade, achando que era autodependente, que não precisava escutar o nome de Deus, por exemplo. Ele estava se sentindo assim. Então, ele botou tudo a perder, como mesmo Samuel já disse: olha, você botou tudo a perder, agora Deus ele vai te tirar do poder e aí ele vai colocar Davi, Deus, o Senhor já está preparando isso. E o que a gente observa? Que muitas vezes, quando estamos no topo do poder, ou com uma condição financeira boa, ou uma situação muito boa, nós esquecemos da nossa dependência para com Deus. Esquecemos que estamos onde estamos por causa de Deus. Porque tudo de bom que acontece na nossa vida é porque Ele permitiu, Ele fez com que isso acontecesse. Então muitas vezes a gente esquece, a gente enche o nosso coração com sentimentos malignos que o próprio Satanás coloca. Sentimentos em que ele coloca que somos autossuficientes, independentes, não precisamos de Deus. E isso irrita o Senhor, porque o Senhor preza muito aqueles que se colocam como autodependentes de Deus. Aliás, totalmente dependentes de Deus. O Senhor quer que sejamos assim para com Ele. E Saul chegou num ponto que achava que ele era capaz de tudo, Só que nós dependemos de Deus, o sucesso do homem depende só de Deus. Nós só podemos ter sucesso, igreja, quando estamos na dependência do Senhor. Fora isso, não temos como. Não adianta a gente achar, é bobagem. E aí, o nosso sacrifício, muitas vezes, hoje em dia, é orar, jejuar, levantar de madrugada, nos rasgar nosso coração diante de uma oração, chorando, pedindo, clamando ao Senhor Jesus. E como neste momento Saul ele oferecia sacrifício ao Senhor, ele ofereceu até antes mesmo de Samuel chegar,
O Senhor não respondeu, como ele falou que não teve benevolência, assim o Senhor é com aqueles que têm um coração achando que é autodependentes, achando que são superiores. O Senhor, ele é como se você fizesse uma oração, a oração batesse no telhado e caísse de volta. Ele não responde. Então, Saul chegou nesse ponto, e isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. Às vezes, age de uma maneira que não agrada ao Senhor, depois busca, ora, e o Senhor não responde. Então, a palavra do Senhor hoje nos diz que nós temos que ser humildes, devemos ter disciplina, devemos ter total dependência do Senhor em qualquer momento, porque existe só um que é digno de ser servido e Ele é o nosso Deus. Em meio disso tudo a gente observa que Saul se perdeu. Ele se perdeu em meio às grandezas que foram se criando dentro dele, aqueles sentimentos. Então nós devemos deixar o coração se esvaziar do orgulho, da vaidade, da prepotência, da ignorância, retirar todo sentimento ruim de dentro de nós, pedir perdão para Deus, para que Ele possa sim nos usar, nos abençoar. Devemos nos esvaziar, nos despojar de todo esse sentimento ruim. Porque nós não temos recurso. Não adianta a gente achar que a gente tem recurso, que a gente é estudado, por exemplo, tem um bom emprego, temos uma família rica, temos uma herança, por exemplo. A gente acha que a gente tem muitos recursos, mas na verdade, olha, o mundo dá voltas, muitas e muitas voltas. Uma hora a gente acha que estamos por cima de tudo, mas na verdade não. O Senhor Jesus, Ele mostra isso pra gente todos os dias. Quantas vezes a gente observa aquela pessoa que, muitas vezes quando a gente estava numa situação ruim, essa pessoa nos humilhava, nos pisoteava, quantas vezes já fizeram a gente chorar. E o mundo dá tantas voltas porque aquele que está lá embaixo, o Senhor coloca lá em cima. E essa pessoa que antes te humilhava, te pisoteava, hoje ela pede a favor seu, pede dinheiro emprestado. Essa é a palavra que eu gostaria de passar. E a gente, como a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. Então nós não devemos ser como Saul, que meio que já estava se achando como derrotado nessa situação. O justo que vive pela fé, ele já pensa lá no futuro, ele não pensa no problema de hoje. Ele já está pensando na vitória, ele já está sonhando com a vitória, amém? É assim que devemos ser. Paizinho, muito obrigado pela palavra de hoje. Um beijo a todos, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus.